O Grupo RIC lança amanhã o podcast Túmulos Invisíveis, que vai trazer histórias reais de vítimas que sofreram abuso infantil. A cada episódio, o público poderá conferir alguns casos que envolvem esse tipo de crime. As gravações do programa foram feitas no Teatro João Luiz Fiani, no Shopping Novo Batel, em Curitiba. O programa também vai estar disponível em todas as plataformas de streaming. E quem apresenta os episódios do podcast Túmulos Invisíveis é a Sargento Tânia Guerreiro, que está aqui nos estúdios da Jovem Pan Curitiba para falar um pouco sobre essa produção. Bom dia, Sargento Tânia, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã Paraná. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês. Sargento, o lançamento é só amanhã, à meia-noite da sexta-feira. O que você consegue adiantar para a gente desse conteúdo do podcast Túmulos Invisíveis? Olha, o que nós trouxemos ali, eu achei que eu tinha visto tudo na minha vida policial. 35 anos de polícia, 32 na área de pedofilia. Mas teve histórias ali que eu nunca tinha presenciado. Sabe, que realmente fica dentro de um túmulo e que ninguém enxerga. E as vítimas são mortos sem túmulos, porque elas trazem isso para o resto dos dias delas. Por que é importante debater isso e trazer isso à luz? Olha, quando eu comecei a trabalhar com isso, em 1991, quando começou a desaparecer criança no Paraná, e daí nós começamos a perceber que algumas empreendiam fuga por conta do abuso em casa, e depois isso foi se intensificando, nós fomos percebendo que o assunto era muito mais grave do que a gente pensava. Naquela época, em torno do ano 2000, por aí, quando eu comecei a perceber, veja, eu comecei em 91 com criança desaparecida e fui vendo que isso só aumentava e não existia denúncia. As denúncias eram muito poucas, eu mesmo, como policial, tinha dificuldade em levar aos ouvidos das autoridades o que estava acontecendo, porque era algo muito distante da realidade. Era algo novo, pedofilia. O que é pedofilia? Ninguém queria falar sobre isso. Isso era um assunto que acontecia na casa dos outros, mas muito longe da minha. Aí, naquele tempo, nós tínhamos uma criança abusada a cada 8 minutos no país. Isso me preocupava muito, porque eu atendia todos os dias mais de 2, 3, 4, 5 casos por dia de pessoas que pediam ajuda. Me preocupou muito, então eu resolvi fazer palestra de prevenção, ensinar os pais os cuidados que deveriam ter com os filhos para que eles não fossem abusados. Eram coisas muito simples e que salvavam vidas. E foi o que nós fizemos. É claro que esse resultado que deu, que eu acho assim, não é o que eu queria, mas deu uma melhorada, porque hoje nós temos uma criança a cada 20 minutos. Dependeu muito da mídia, o que vocês estão fazendo aqui hoje. É de extrema importância falar sobre o assunto, doa quem doer. Não interessa se tá machucando o pedófilo, eu quero mais é que ele se machuque mesmo, porque ele é um jaguara, deveria estar preso. Nós deveríamos ter conseguido 30 anos para esse vagabundo, e a censura, se quiser, que me corte, me faça o que quiser. Mas eu lido com isso. Eu estou na linha de frente. E eu sei o que é conviver. Não fui abusada. Mas eu sei o que é conviver com pessoas que têm a vida ceifada, têm a infância destruída e tem ali é um morto sem túmulo. Não tem outra palavra para dizer, é um túmulo invisível. Ninguém enxerga. Ela sabe o que passa. Ela sabe o que sofre todos os dias ali. Então nós temos que combater, nós temos que falar sobre isso e nós temos que conscientizar as famílias de que precisa cuidar. O único remédio é cuidar e ver quem a gente coloca dentro de casa. Essa coisa de rodízio de padrasto é uma coisa muito séria. Não que seja só eles os agressores, mas, né, precisa cuidar.
Sargento Tânia Guerreiro conversando com a Jovem Pan sobre o novo lançamento do Grupo RIC, o podcast Túmulos Invisíveis. Sargento, você já trouxe aqui sobre essa indignação. Eu acho que quando a gente fala em abuso infantil, todo mundo fica igualmente chocado sobre esse assunto. E diante disso, o que precisa mudar? Você falou da questão da legislação, da conscientização, mas o que efetivamente pode mudar para que a gente tenha resultados melhores em relação a esses números que são assustadores? É 1 a cada 20 minutos? É isso que a senhora falou, 1 a né? cada 20 minutos. Isso é 20% dos casos apenas. Os 80% estão entre 4 paredes, debaixo dos lençóis. Esse 1 a cada 20 são só os registrados, é isso? Só os registrados. Só os que vêm à tona, né? Os ouvidos do Conselho Tutelar, das autoridades policiais, os que têm registro nas delegacias. O que nós precisávamos ter, talvez, seria, por exemplo, curso de medicina, uma matéria sobre pedofilia. Curso de direito, matéria sobre pedofilia. Uma disciplina. O curso de pedagogia, o curso de odontologia, porque a pedofilia traz doenças na boca e de repente o dentista está ali e não percebe. O enfermeiro que está atendendo a criança, na hora dele aferir ali a pressão, a forma que ele se aproxima, a criança dá sinais. Ela pede socorro no comportamento toda a hora. 24 horas por dia ela pede socorro no comportamento. Agora, nós estamos tampando os olhos e os ouvidos para ouvir isso, para enxergar isso, e a boca para não falar. Então, nós temos que... Eu creio que nós precisávamos falar mais sobre isso. Nós precisávamos ter outdoor pela cidade, dando dicas de como cuidar. Abrir os olhos dos pais, abrir os ouvidos dos pais de como essa criança está se comportando, que essa mudança de comportamento não significa só a mudança de idade ou o rebelde com ou sem causa, que eles sempre jogam para arrumam um motivo e nunca vê o verdadeiro motivo. Nós precisamos que psicólogos se capacitem mais, nós precisamos de profissionais que se interessem pelo assunto. Muitas vezes eu passei noites sem dormir, eu chorei, porque eu peguei casos que eu não pude resolver, que eu não cheguei antes. Mas o que nós precisávamos? De profissionais que se interessassem por esse assunto, que trouxesse à tona, que não tivesse medo, que desse a cara para bater. Sabe, nós temos que ter gente com sangue nos olhos. Eu não estou dizendo de fazer justiça com as próprias mãos. Não é isso. Eu estou dizendo do alerta, do cuidado que nós temos que ter com os filhos que são bênção de Deus, para que eles não sejam tocados, porque eles são vítimas fáceis, inocentes. E o adulto que cuida está negligenciando. Sargento Tânia Guerreiro, que é a apresentadora do podcast, o novo podcast do Grupo RIC, Túmulos Invisíveis, que será lançado a partir desta sexta-feira. Sargento, quem quiser acompanhar esse trabalho, quem quiser escutar, deve proceder como? Tem uma plataforma da RIC TV Record, que eles devem acessar lá. Vai estar lá todos os episódios. De repente, você vai se identificar com alguma coisa que você passou e não percebeu. Por exemplo, tem um dos casos lá que a pessoa percebeu que ela não era culpada do abuso depois de 50 anos de idade dela. Quer dizer, tem muita coisa lá que você vai poder perceber e até se livrar de uma culpa que não é tua. Então é isso. Sargento, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela atenção aqui que os ouvintes de Jovem Pan em todo o Paraná. Eu é que agradeço e cuide dos filhos, por favor. Só você procurar então na sua plataforma de áudio de streaming preferida, Túmulos Invisíveis, você vai encontrar esse material, é bem bacana. E como disse a sargento aqui, é importante sim falar sobre esse assunto que muitas vezes se varre para baixo do tapete. 8:01.